O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. provai E vede, quão suave é o Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, E tudo será criado. e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. amém. Nós vamos seguir esse itinerário hoje aqui nessa homilia, vai ser mais curtinha. Primeira leitura, o Evangelho, e a segunda leitura. Nós vamos concluir com a segunda leitura, certo? Porque a segunda leitura é a resposta do Evangelho. A segunda leitura é a vida eucarística. O que acontece quando você se alimenta desse pão? Aí você alcança o que está na segunda leitura, tá? Mas eu vou começar aqui a nossa pregação, eu anotei aqui no celularzinho, com aquele trecho da Salve Rainha: vivemos num vale de lágrimas, gemendo e chorando. Essa é a nossa condição. É a condição humana, a condição pós-queda. Até Gênesis capítulo 2, tudo estava muito bem. A partir do capítulo 3, aí o negócio complicou, certo? Bem, vivemos no vale de lágrimas, gemendo e chorando. Essa é a nossa condição. Guarda isso no coração, tá bom? Nós estamos refletindo o capítulo 6 de São João desde o 17º domingo. E nós vamos concluir no 21º. Portanto, 5 domingos refletindo um único capítulo. Isso quer dizer o quê?
que se trata de um capítulo não só muito importante na teologia de São João, como também muito importante para a história da igreja, a tradição da igreja, a vida da igreja. Mas por quê? Porque o capítulo 6 de São João desenvolve a teologia eucarística, é o discurso mais explícito de Jesus, é a fundamentação bíblica maior para nós entendermos a Eucaristia. Mas vamos, seguindo aqui o itinerário, vamos começar pela primeira leitura. O profeta Elias, ele é um dos profetas do deserto, né? Então nós temos os profetas escritores clássicos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, nós temos os profetas do pós-exílio. E aí você pega os menores, né? Joel, aí você tem, por exemplo, Miqueias, Abacuque, Sofonias, né? Zacarias. Nós temos os profetas do exílio, e particularmente sou apaixonado por eles, que é o Deutero, Isaías e Ezequiel. E nós temos os profetas do deserto. Aí Natã, Samuel, João Batista e aqui o profeta Eliseu e o profeta Elias. Elias, ele enfrentou a poderosa rainha Jezabel, esposa de Acás, um homem que não tinha um pulso, uma personalidade muito forte, era a rainha que comandava o reino. E Jezabel, ela introduziu em Israel cultos idolátricos. E isso deixou o profeta Elias numa situação muito complicada, porque ou ele se adequava ao regime, ou ele permanecia fiel à aliança. E Elias, ele não pensou até 3 vezes. Ele não pensou, não, vou permanecer fiel a Deus, ao meu Senhor. E aí ele começa a enfrentar, ele começa a criticar, ele começa a combater os sacerdotes de Jezabel. E aí ela toma a decisão: vou tirar a vida desse profeta, vamos ceifá-lo, vamos sacrificar a vida dele, vamos expulsá-lo do nosso país. Elias, ele então tem que fugir. E começa aí um novo ciclo, uma nova página na sua história. E a primeira leitura de hoje começa assim. Então essa pequena introdução é para você entender o estado psicológico de Elias, um homem já castigado pelo tempo, sofrido, ameaçado de morte. E aí ele começa então a caminhar no deserto, porque tinha apenas uma coisa na sua mente: eu devo procurar um refúgio, e esse refúgio é Deus. No desespero, na angústia, o ser humano reconhece que o seu refúgio é Deus. E aí ele trilha um caminho no deserto, sendo que num determinado momento ele se sente cansado. Aí vem os limites humanos, e dentro desses limites podemos destacar 3 palavras que norteiam aqui a vida desse profeta, desse homem tão fervoroso, tão santo, tão forte. Elias, ele se vê cansado. Elias, ele se vê com fome, sede. Então os limites fisiológicos, né? E Elias, ele se vê com depressão, angustiado. Então 3 palavras eu destaco aqui na vida do profeta: o cansaço, a fome e a depressão, a angústia. No auge desse sofrimento, ele eleva a voz e diz: basta, Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Interessante, porque até os santos também têm depressão, né? Até os santos adoecem, e também até os santos pecam. O Papa Emérito Bento XVI, ele disse muitas vezes: os santos também pecam. Então, não colocar ninguém no pedestal, né? Porque as pessoas têm sua fragilidade. Veja que o homem tão forte como Elias,
o profeta mais respeitado em Israel. Na linhagem profética, ninguém está à altura de Elias. Ele, inclusive, é mencionado no livro do Apocalipse, que cita que antes da vinda do Cordeiro, na segunda vinda, Deus enviará 2 grandes testemunhas, Elias e Enoque. Então, Elias era aquele que, quando falava, a sua boca, a sua voz ressoava, tocava os corações, era como uma labareda de fogo, queimava tudo por dentro. Mas esse homem tão forte, tão fervoroso, ele se cansou, ele teve fome, ele se angustiou, e ele inclusive disse para Deus: basta, eu não aguento mais, tira a minha vida. Eu creio que logo no início dessa leitura, o Espírito Santo passa um recado para nós, né? Cuidado, não ultrapasse suas linhas vermelhas, respeite os seus limites, respeite os seus limites. Essa é a mensagem. No entanto, algo interessante acontece aqui nessa leitura e que a gente não pode desconsiderar. As 2 palavras que os anjos, eles falam, eles se comunicam com Elias e eles dizem praticamente 2 coisas para ele. Na verdade, um anjo só. Elias está cansado, e aí ele deita no chão, adormece à sombra de um junípero. Aí de repente um anjo vem e toca em Elias. É o toque da graça, é o toque de Deus. Esse toque é aquela ideia que flui, é aquela força que de repente, e você não sabe de onde vem, é aquele ânimo, você que vai dormir desanimado, não acredita mais em nada. Aí de repente você tem um sonho, de repente você escuta uma música, de repente você vem em uma missa, de repente você reza um terço, você vai a um grupo de oração e de repente um fogo interior e você sente aquele impulso, é o movimento, é a dinamis do Espírito em você e você começa a enfrentar as dificuldades e tudo passa com o tempo. Esse toque, o anjo tocou em Elias, na verdade Deus tocou em Elias, e Deus disse o que para ele? Levanta-te e come. O ser humano nasceu para ficar em pé. Eu escutei um dia uma fisioterapeuta dizer aqui, né? Comentando com as criancinhas, com microcefalia, e ela disse: o ser humano nasceu para ficar em pé, para andar. O anjo chega para Elias e diz: levanta-te, tenha força, acredite em Deus e acredite também em você. Você vai superar tudo isso porque Deus vai te ajudar, mas você precisa acreditar também em você. Levanta-te. No entanto, para você entender que essa força, ela não provém de... essa força, ela vem do alto. Coma. E aí Elias olha para o lado e vê um pãozinho assado com água, a prefiguração da Eucaristia. Raniero Cantalamessa, no livro O Mistério da Ceia, muito antigo esse livro, muito antigo, acho que tem mais de 20 anos. Raniero diz: no Antigo Testamento a Eucaristia é figura, no Novo Testamento a Eucaristia é acontecimento, e nos dias atuais a Eucaristia é sacramento. Lindo essa exposição dele. Aí o anjo toca em Elias e diz: levanta-te e come. Levanta-te, no entanto, coma. Este pão vai te dar força. Este pão vai te dar ânimo, vai revigorar a tua força, porque é o pão dos anjos, é o maná. Toma posse, coma. Sabedoria 16, versículo 20, 21, 22, por aí. É o pão que se adequa ao paladar e satisfaz todos os nossos desejos. Salmo 36, versículo 4.
põe tuas delícias no Senhor, põe o teu coração nas mãos de Deus e Ele realizará as delícias do teu coração, Ele realizará os desejos do teu coração. Isso é a Eucaristia. No entanto, Elias ainda meio que desanimado, né? Aí ele se alimenta, mas ainda sem acreditar muito, o anjo toca mais uma vez e diz: tu tens um longo caminho para percorrer. Levanta-te, come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Você consegue levar isso para a sua vida? Esse longo caminho que tens a percorrer é a sua missão, é a sua história. Deus, Ele confiou responsabilidades, e tudo que Deus colocou em suas mãos, tudo será um dia cobrado. Olha, como é que vai encerrar a nossa história com Deus? Prestação de contas. Não se iluda, não se iluda. Justiça e paz se abraçarão, mas tem aí a prestação de contas, tá bom? Não é para ter medo, mas é para ter cuidado, tá certo? Então o anjo, que não foge da realidade, diz para Elias: levanta-te, come, tu tens um longo caminho a percorrer. Ó, para com essa história aí de ficar angustiado, de achar que o mundo acabou. Não, tu tens um longo caminho a percorrer. Interessante que isso aconteceu com Paulo também. É porque eu não trouxe a Bíblia aqui. Tem uma citação na carta aos Coríntios, Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 18. Paulo muito amedrontado, né? Se tiver a Bíblia aí, por favor. Paulo muito amedrontado, inseguro, com medo, porque ele, né, sofrendo muitas perseguições. E chegou um determinado momento que ele pensou assim: vão tirar a minha vida, vão sacrificar a minha vida. Esse pessoal aí não está de brincadeira não. Não, se não está, não tem problema não, fique tranquila. Precisa não, Sarinha. Esse pessoal aí não está de brincadeira não. Vão tirar a minha vida. Aí Saulo foi dormir, Paulo foi dormir. Aí deu uma dormida, cochilou, teve um sonho. Aí no sonho Deus apareceu para ele, um anjo apareceu e disse assim: Saulo, pode falar, pode continuar pregando, tenha medo não, pode anunciar o Evangelho. Existe um povo numeroso nessa cidade que vai ainda se converter por causa da tua pregação. Ninguém vai colocar as mãos em você, eu garanto. E Paulo ficou ali 1 ano e 8 meses. E nada aconteceu com ele. Eu escutei um filósofo dizer essa semana o seguinte: a nossa relação com o Deus de Israel é uma relação muito complicada, né? Porque por um lado você pensa o seguinte: será que o ser humano acredita em Deus? Essa é uma questão muito importante, né? Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Mas aí veio o filósofo apresentar um questionamento, outra via, né? Você me pergunta se eu acredito em Deus, mas a pergunta mais importante, na minha opinião, é essa: Deus confia em mim? Deus acredita em mim? Porque a história bíblica mostra que quando Deus ele acredita e ele aposta em alguém, ele permanece ao lado dessa pessoa. E como Gedeão, mesmo com um exército pequeno, enfrentando inimigos bem mais poderosos, no entanto Gedeão, ele conseguiu vencer a guerra. E a única exigência de Deus foi confiança no meu poder. Deus confia em você? Deus acredita em você? Você dá motivos para Ele confiar grandes responsabilidades, fruto daquilo que você diariamente pede em sua vida de oração? O que nos diz Dietrich Bonhoeffer? O grande problema de Deus é que Ele confia na humanidade. Quantas vezes na Bíblia Deus confiou e se decepcionou? Quantas vezes, hein? É bom a gente nem começar a contar. Agora, o que é mais interessante é que Deus, Ele não guarda mágoas.
Ele não guarda mágoas, tá bom? Então, eu diria que a história de Elias passa hoje essa mensagem para a gente, né? Ele tomou posse do alimento sagrado, ficou revigorado, forte, caminhou 40 dias e 40 noites e chegou até o Monte Horebe. E aí você já sabe como foi o encontro dele com Deus, que nós vamos retratar em outro dia. Então, nós vamos entrar agora no Evangelho. Porque no 17º domingo foi a multiplicação dos pães, o 18º domingo nós continuamos, o 19º domingo hoje nós vamos entrar um pouco no tema eucarístico. A multiplicação dos pães foi apenas uma figura, foi um acontecimento extraordinário, mas foi apenas um sinal que apontava para uma realidade muito maior. Eu me lembro que no 17º domingo do tempo comum, eu fiz aqui uma observação. Eu disse o seguinte para vocês: existe um determinado tipo de alimento que só Deus pode nos dar. Vocês lembram disso? Existe uma comida, um alimento que só Deus pode nos dar. O ser humano, ele carrega na sua existência uma fome que só Deus pode saciar essa fome. Vocês estão lembrados, né? Hoje o questionamento é outro. Existe um determinado tipo de pão que só o homem interior pode comungar. Para um pouco para pensar agora. Existe um determinado tipo de pão que não é pão de cevada. Eu sou o pão da vida, Anihum, eu sou o pão da vida. Existe um determinado tipo de pão que só o homem interior, a mulher interiorizada pode comungar. E é sobre isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês. Percebam que logo no início do Evangelho, nós encontramos aqui os judeus, eles mais uma vez questionando a autoridade de Jesus. Mas você não é o filho de José? Você não é o filho de Maria? E São João, ele é muito claro em toda a sua teologia. Reconhecer Jesus como filho de José é confessá-lo na carne. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é confessá-lo no Espírito. Existem dois níveis de humanidade: ou você está na carne, ou você está no Espírito. Muitas vezes nós, por causa das nossas necessidades, porque Dilermando ele é movido por interesses, o padre também. O que nos move, Dilermando? Interesses, necessidades, desejos, vontades, curiosidades. Nem sempre as pessoas que vão ao encontro de Deus com interesses louváveis. O Evangelho, nos últimos 2 domingos, o Evangelho mostrou muito bem isso aí. A multidão foi ao encontro de Jesus, por quê? Por causa dos milagres. Ah, vocês estão me procurando porque vocês viram o que eu fiz, mas vocês não querem se converter, vocês não querem uma mudança de vida, vocês ficam nos milagres, vocês não alcançam os sinais. E como eles viram agora que Jesus não está mais disposto a multiplicar os pães, ele não multiplicou os pães depois, aí eles começaram a se queixar, começaram a reclamar, porque Jesus disse para eles: aquele pão que foi multiplicado no deserto, que vocês comeram e se saciaram, é pão de cevada, pão dos escravos. Vocês vão voltar para casa e novamente vocês vão sentir fome. É a mesma coisa da samaritana que se encontrou com Jesus no poço de Jacó. Você vem aqui com sede, mas você vai beber dessa água e vai voltar a ter sede. Eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. O problema é que às vezes Jesus ele vem assim, nesse nível, e nós estamos nesse nível. Jesus chega para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, um homem com doutorado em teologia, diz: espera aí, eu tenho 66 anos de idade, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? O cara não entendeu. Nem sempre Jesus ele chega com afirmações, com pequenas colocações e tudo muito claro para você. Às vezes ele fala determinadas coisas e ele quer que Gilvandro comece a raciocinar, a pensar, a refletir, porque ele nos deu essa capacidade.
A parábola serve para quê? Quando você escuta uma parábola, o que é que ela faz? Na medida que você se interessa por ela, atiça a imaginação, mexe com a consciência. Quantas e quantas vezes a parábola do filho pródigo mexeu comigo? Quantas e quantas vezes, certo? Então, é bom a gente ter esse raciocínio aí, viu? Então, as pessoas começaram a dizer, peraí, você está dizendo que vai nos dar um pão do céu, não vai mais multiplicar os pães no deserto, não? Não tem mais aquele pão multiplicado, não? Você está dizendo que agora você é o pão do céu? Mas peraí, você é o filho de José, é o filho de Maria. Peraí, gente. Isso quer dizer que eles não sabiam do parto milagroso de Nossa Senhora. Eles não sabiam que Nosso Senhor é proveniente de uma concepção virginal. Se não sabiam, é porque Deus sabia que se essa notícia tivesse chegado aqui, eles não iriam acreditar. E se não acredita nessa realidade, também não vai acreditar, eu sou o pão do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Nosso Senhor fala, aí eles confessam Jesus na carne, você é o filho de José. Muitas vezes nós vamos ao encontro de Deus no nível da carne. É um amor meio que interesseiro. Eu venho ficar com você, mas no fundo eu quero alguma coisa em troca. É como diz Dom Estevão Bittencourt, não fique com os dons do Senhor, mas com o Senhor dos dons. E ao encontro de Jesus no nível do Espírito é outra coisa, é outra realidade. Você vai ao encontro com essa consciência, viver a experiência do dar-se, fazer de sua própria vida uma oblação. Mas eles não entenderam. E aqui percebemos uma situação muito difícil, porque Nosso Senhor vai dizer, eu sei porque vocês não entendem o meu discurso, porque só pode me alcançar, só vem a mim aqueles que o Pai deseja. Dilermano só pode ir até Jesus, Rodrigo só pode ir até Jesus, Aníbal só pode ir até Jesus, Luzana só pode ir até Jesus, George só pode ir ao encontro de Jesus, se o Pai assim o quiser. Aí vem uma questão, o que está em jogo aí? É a fé. E o que é a fé? A fé não é fruto de uma busca, de um esforço humano. A fé é uma graça, a fé é um dom, a fé é uma dádiva e Deus dá a quem Ele quer. Mas Santo Agostinho diz o seguinte, palavras de Santo Agostinho, tomando posse de Romanos 10, versículo 10. Olha o que diz Santo Agostinho. Não é possível crer não querendo, porque com o coração se crê para a justiça. Como é possível ter fé se eu não quero? Deus não vai me forçar. Eu preciso entender uma coisa. Eu quero andar, eu quero caminhar até Jesus. Eu vou alcançar Jesus, eu vou chegar até onde Ele está, não andando, mas crendo. Portanto, o movimento que se estabelece não é um movimento corporal, é um movimento da alma. Porque o olhar de Deus é esse olhar para dentro, que enxerga o íntimo. Ele sabe se você o ama, Ele sabe se você o deseja, Ele sabe quais as nossas motivações. Quando nós vamos ao encontro dEle dizer, Senhor, dai-nos sempre deste pão, Ele sabe se o que você quer realmente é a Eucaristia ou o pão de cevada. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, existe um pão, e esse pão é Jesus, que quem está distante dele não pode comungar. Não pode comungar não porque ele exclui. Então essa pergunta que as pessoas fazem, eu posso comungar ou eu não posso comungar? Quem é de segunda, terceira, quarta, quinta união, pode ou não pode comungar? A questão é muito mais profunda do que você pode imaginar. Comunhão não é para o grupo dos perfeitos. Comunhão é para o homem interior. Se não habita em você o homem interior, você pode entrar na fila da comunhão centenas de vezes, mas você não vai alcançar o mistério. Então quer dizer que eu vou comungar só um pão? Não, você vai comungar Jesus, porque Ele não faz acepção de pessoas.
mas você não vai alcançar o mistério. Porque o amor a gente só encontra quando a gente se dá. O amor sempre requer um movimento de resposta. E isso não pode ser forçado. O amor não se compra, não se obriga. Ele só pode ser encontrado quando alguém o deseja. Então, se não existe desejo, por que a mulher cananeia do Evangelho de quarta-feira, ela colocou Jesus numa situação foi um aparente constrangimento, né? Porque ela rompeu com a multidão e começou a gritar: meu Deus, tenha misericórdia, minha filha está morrendo. E aí os discípulos começaram a dizer: cala a tua boca, ele não tem tempo para você. E Jesus ouviu ela gritando, olhou e disse assim: eu devo me ocupar das ovelhas perdidas da casa de Israel em primeiro lugar. Aquilo ali já era motivo para ela desistir, ficar com raiva, ir embora. E o pouco de fé que ela tinha, dizer: não vou mais acreditar nesse cara. No entanto, ela não levou isso em consideração. Ela começou a elevar a voz, ela começou a gritar, ela começou a falar. Ela disse: meu Jesus, tenha misericórdia da minha filha. E Jesus volta para ela e diz: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela diz para ele, aqui eu acho sensacional: mas até os cachorrinhos merecem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Porque ela conseguiu arrancar do coração de Jesus a cura por duas coisas, por dois grandes motivos. Primeiro, ela colocou desejo em suas palavras. Muitas vezes a nossa oração, ela é fria, é sem vida. Você pede, mas no fundo não acredita. Ela não, ela colocou desejo em suas palavras. Eu creio que Ele pode me ajudar. Segundo, ela se estabeleceu numa postura de enfrentamento. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou os discípulos, ela enfrentou até a resistência do próprio Jesus, que por duas vezes disse para ela: devo cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel primeiro. Não é lícito dar pão, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso sem falar que na primeira vez que ela elevou a voz dizendo: cura minha filha, disse o Evangelho. E eis que Jesus ouviu, mas ficou em silêncio. Nem todo mundo suporta o silêncio de Deus, sobretudo quando a cruz pesa nos ombros. Mas até o silêncio de Deus, que não é sinônimo de passividade, nesse sentido, tenha certeza, o silêncio de Deus é pedagogia, é pedagógico e não passividade, tá certo? Então, não é possível crer não querendo. Se você não quer, não tem como Ele dar esse dom a você. Está escrito: nós caminhamos em direção a Cristo, não andando, mas crendo. Continua Santo Agostinho: portanto, não é um movimento do corpo, é um movimento da alma. Ele se dá. Você pode encontrá-lo na sua casa, na sua rede, no seu sítio, no seu ambiente de trabalho, aqui na igreja, dentro do seu carro, quando você sai de casa e vai para o trabalho. Nesse intervalo de 10 minutos, meia hora, você pode rezar um texto, você pode escutar uma música, você pode meditar um versículo do Evangelho, e você faz ali o seu encontro. Veja que Deus, Ele se deixa encontrar. Esse Deus é o pão da vida. E o Evangelho de hoje termina Jesus dizendo assim: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui Ele se revela. Ele se revela, Ele começa a se revelar no discurso do pão da vida. Isso é interessante, porque nesse discurso de revelação, em que Nosso Senhor Ele diz claramente aos discípulos: eu sou o pão da vida. Duas coisas eu tenho que entender, duas coisas estão por trás dessa famosa expressão tipicamente joanina: eu sou o pão da vida. Primeiro, Ele puxa, Ele toma posse, Ele chama para si toda a responsabilidade. Você já parou para pensar no poder de autoconcentração
no interior dessas palavras, no poder de autopossessão, veja a força concentrada, teológica, mística, que nós encontramos quando Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, por trás de todas as expressões enigmáticas de Jesus, em que prevalece a expressão eu sou, um termo reservado a Deus, no encontro com Moisés, ergo em mim, anirum. O que está por trás? Ele chama para si toda e qualquer responsabilidade, sim, mas tem uma coisa a mais. Nosso Senhor está dizendo o seguinte: eu sou Zoé, eu sou a vida eterna. Portanto, a vida eterna não é sinônimo de imortalidade. A vida eterna não é sinônimo de imortalidade, porque existe a imortalidade infeliz. O que é o inferno? A plena frustração e não a ausência total de Deus. A vida eterna não é sinônimo de imortalidade. A vida eterna é sinônimo de um encontro radical, definitivo, permanente, de um amor que se dá e de um amor que recebe. Você e Deus. Feche os seus olhos agora um pouco. Salmo 36, versículo 4. Eu quero que você leve para casa hoje esse salmo, muito bonito. Ele diz assim: põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. O Salmo 36 é belíssimo, belíssimo, principalmente os versículos 2 até o 7, o sétimo. 2 até o 7, belíssimo. Põe os desejos do teu coração no Senhor, e Ele realizará. Seja porque o coração é o órgão da vontade, o núcleo da pessoa, seja porque a Eucaristia é o pão que satisfaz o paladar e que se adequa a todo desejo. Convido você a entrar em oração agora, a sentir a presença de Deus. E no encerramento dessa pequena pregação, vamos pedir a Jesus o pão da vida. E hoje, pela primeira vez, Ele começa a falar: a minha carne é dada para a vida do mundo. A minha carne. Trata-se de uma nova forma de existência que nós não compreendemos ainda, mas é real. Eucaristia não é uma invenção da igreja. Eucaristia não é um discurso simbólico. Eucaristia é real, é corpo, é sangue, é alma, é divindade. Vamos rezar com essa canção. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver, te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. A quem irei se tua voz é vida?
Tua presença é tão clara, tão forte como o sol. Sou feliz porque sei que vivo estás. Tudo que me resta é te amar, te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. E aí, encerrando a pregação, como eu falei no início, primeira leitura, Evangelho, e finalizar com a segunda leitura, né? Na segunda leitura, São Paulo vai dizer assim: não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como com um selo. É uma marca. E esse selo, ele impele, ele me impulsiona a ser reflexo. Eu tenho que refletir a imagem de Deus, porque eu sou essa realidade. Refletir Jesus Cristo vivo para as pessoas. E como isso é possível? Comungando. Por isso que Bento XVI fez um artigo de 3, 4 páginas, ele dizendo: o católico é o comungante. Se não é comungante, não é. E comungar no sentido profundo, existencial da palavra, né? Então cabe todo e qualquer, né? E aí, nesse sentido, fica mais fácil entender. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo deve desaparecer de vós. Por quê? Porque se eu já vos possuo, nada mais me interessa. Muito simples. Palavras de Dom Henrique Soares. Na medida em que cresce o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus, você vai se consumindo, né, por um amor que é tão grande, que é muito maior do que você. Então, tudo isso aqui perde o sabor, não tem interesse. E aí você olha para o outro, o que você vai oferecer ao outro? Aquilo que é próprio, que é da essência da sua comunhão. Sede bons uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos, sede imitadores de Jesus. Paulo, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, em Coríntios 11, ele não está aqui se colocando no patamar, como se ele fosse um cara vaidoso, se achando melhor do que os outros. Não, é porque ele tinha plena consciência. Quando ele diz assim: carrego no meu corpo as marcas da paixão, ele compreendeu claramente. Tanto é que ele vai escrever na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 13: participem dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado, um bom atleta e um bom agricultor. Cabe ao agricultor sabedoria e prudência. Cabe ao soldado a coragem, a agonalidade, obedecer à hierarquia, seguir as estratégias. Cabe ao atleta lutar conforme as regras. Está aí o Evangelho. É esse o Evangelho. Nesse sentido, o Evangelho não será algemado. O Evangelho não será algemado. Aí você entende por que Santa Teresinha, trancada no convento, a igreja coloca como padroeira das missões, não foi? Como é que pode? Trancada no convento. Isso é um absurdo. É possível, porque ela está no nível do Espírito. É possível. Aí você escuta um São Domingos Sávio dizer: antes morrer que cometer qualquer pecado. Como isso é possível? Quando você está no nível do Espírito, a linguagem é outra, meu filho. Às vezes nós ficamos tão presos à carnalidade, que santidade para a gente hoje em dia se transformou em utopia. É algo que você acha bonito, admira, mas não acredita mais que é possível. No entanto, é possível se render e sucumbir aos desmantelos que o mundo apresenta aí como um conjunto de valores, né?
Então vamos viver essa vida, esse projeto de vida que Jesus tem para nós. Só é possível comungando, tomando posse desse alimento, dessa carne, corpo e sangue de Jesus. Um só corpo e um só Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e